Seja bem-vindo ao Pílulas de Acolhimento, um podcast da Jornada pela Vida do GRESG. Olá, pessoal, como estão todos? Eu sou Vanessa Rita e hoje a nossa mensagem chega com muito carinho para os professores e alunos jovens. Mas por que estamos falando especificamente sobre os adolescentes nesse contexto de valorização da vida, nessa nossa jornada aqui do GRESG? Porque sabemos que a adolescência é uma fase bastante delicada e que os jovens de todos os tempos sempre passaram adversidades nessa fase. Não ser mais criança, mas ainda não estar preparado para a vida adulta. Desconstruir valores, reavaliar a figura materna, paterna, lidar com as mudanças no corpo, entrar no desafio dos estudos e no início de um direcionamento de carreira, algo que vai ser tão importante na vida adulta. São muitas mudanças e pressões ao mesmo tempo. E se você está aí pensando, mas os jovens de hoje são mais frágeis, são mais preguiçosos ou mal acostumados, tem essa coisa de ansiedade, TDAH, eles desafiam os pais, os professores. Se passou pela sua cabeça aquela frase, porque no meu tempo, quando eu era adolescente, eu vou pedir para você fazer uma pausa e pensar comigo. O mundo é o mesmo, pessoal? O mundo é o mesmo que a gente vive hoje? Se a gente comparar com aquele de 20, 30, 40 anos atrás, quando nós éramos adolescentes, o quanto o comportamento dos nossos jovens de hoje tem a ver com os comportamentos dos pais de hoje, que foram os filhos das gerações anteriores. O quanto fatores como excesso de informações vindas de meios digitais, violência psicológica e física na família e na sociedade, condição econômica e social do nosso país, afetam os nossos jovens. Passamos ainda por longos 2 anos, um pouquinho mais que isso, de pandemia, que deixou até os mais equilibrados, sensatos, um tanto impactados. Será que a gente poderia dar a eles uma trégua? Sermos mais empáticos, assumirmos uma postura mais acolhedora e construtiva? Claro que sim. Eu tenho certeza de que você embarca comigo nessa jornada. Então vamos lá. Agora eu vou falar com você, professor. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada, somente quem dá mais do que recebe. Então vamos lá. Agora eu vou falar com você, professor. Trabalhamos com jovens há pelo menos 15 anos e durante todo esse tempo vimos jovens carentes de tudo: carinho, reconhecimento, incentivo, limites, educação moral e intelectual. Nesse tempo, já temos quase 2 gerações de experiência. Eles nem sempre têm dentro da sua estrutura familiar esses importantes ingredientes para a receita de uma vida saudável. E não estamos aqui para julgar os pais, pois a vida deles também não está fácil. Estamos aqui para ressaltar a importância do professor na vida desses jovens que serão os protagonistas do novo mundo de regeneração. Sim, todos nós, educadores, temos a responsabilidade de formar adultos para o mundo de regeneração. Aquele professor que ainda pensa que a sua missão é apenas de transferir um conteúdo teórico de matemática, física ou química, esse professor está perdendo uma maravilhosa oportunidade de transformar vidas, incluindo a sua própria vida. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Muito sábio. Então, no contato com jovens de todas as idades, todas as classes sociais, percebemos o quanto a figura do professor toma um lugar importantíssimo na vida deles. Às vezes, a fonte de inspiração para um estilo de vida, uma opinião religiosa ou política, alguém com quem se convive com frequência, se fala de tudo, mas não é a família. Um amigo, às vezes, inesperado. Um amigo adulto, que pode dar aos jovens alguns conselhos,
sem aquela predisposição do adulto careta que o pai e a mãe parecem ser o tempo todo para o jovem. Pode ser alguém que os enxerga, ou não, no fundo lá da sala, tristes, recolhidos, quando todo mundo parece ignorar, inclusive os demais colegas de turma. Eu já perdi a conta, pessoal, de quantas vezes eu ouvi em atendimento a jovens frases como: só o meu professor na escola que me vê. É a única pessoa que me pergunta como eu estou. Por que eu estou calado? Então pensem que vocês podem ser, no exercício da sua profissão, a tábua de salvação, sem nem mesmo saberem disso, porque em algum momento não estavam assim com tanta pressa e puderam olhar nos olhos e dizer com quaisquer palavras: eu vejo você. A gente fala que está vendo o outro e se importando com ele de diversas formas, não é, pessoal? Cada um do seu jeito. Não estamos aqui dizendo que o professor vai ocupar o espaço, deva ocupar o espaço de um terapeuta, psicólogo. E, aliás, registramos aqui a necessidade crescente da presença desses profissionais de psicologia nas escolas, porque o trabalho é conjunto. Estamos dizendo que o professor está ali, pertinho, e pode perceber a necessidade de encorajar esse aluno a pedir ajuda. Dizer para ele que ele não está sozinho, que existem pessoas que podem e que desejam ajudá-lo, ajudando para que ele dê esse primeiro passo, pois na maioria das vezes é a parte mais difícil para quem está num momento de profunda solidão. E dar o primeiro passo é pedir ajuda, e isso vale para todos nós. Porque a ajuda para esse jovem pode não vir da família, onde algumas vezes está o foco do problema. Então, as escolas de hoje começam a se preocupar com a questão da saúde emocional e se preparar de verdade para lidar com depressão, com autolesão, ansiedade, com todos esses temas que estão cada vez mais presentes na vida dos nossos jovens e dos pais desses alunos também. E aqui vale um parênteses. Quando começamos os trabalhos em parceria com as escolas, não falamos apenas com alunos e professores. Antes de chegar nos alunos, fazemos palestras para os pais, encorajando-os a buscar ajuda também, caso estejam precisando. Porque, para cuidar do outro, precisamos estar bem com a gente mesmo, não é verdade? Também está na pauta das escolas os temas de bullying e assédio moral. E qual o papel do professor que assiste o bullying? Para a gente pensar juntos aqui. Se ele se omite, será que ele não é visto como alguém que está sentado na plateia? Pense nisso. O papel de autoridade pressupõe atitude quando algo errado ocorre. Pressupõe mediação para que injustiças não se tornem um hábito. Então é importante a gente pensar como a gente está participando ou não desse processo, se ele existe. Um outro tema delicado é a forma de nos comunicarmos com os alunos. Todos nós, professores, deveríamos nos capacitar em comunicação não violenta. Já ouviram falar em CNV? Não? Eu sugiro uma pesquisa. Essa competência vai ajudar você na vida e não somente na profissão, porque a comunicação adequada vence batalhas, a gente sabe disso. Às vezes, a forma de falar com o aluno sobre um resultado negativo pode significar o sucesso ou insucesso numa aprovação do ano ou no Enem. Então, como a gente está acolhendo aquele aluno quando o resultado que vem não é legal? Ajudamos a entender o que aconteceu e apoiamos na recuperação? Ou simplesmente desistimos e deixamos ele perceber nossa decepção? Ou pior que isso, de alguma forma tomamos parte de atitudes coletivas e desencorajadoras com julgamentos do tipo: você não tem jeito mesmo, assim nunca vai passar de ano. Claro que não estamos aqui falando de passar a mão na cabeça dos alunos que não querem estudar. Eles estão fazendo suas escolhas e vão colher os frutos. Seus pais também, se não suportam adequadamente o processo de engajamento e esforço pessoal. Mas mesmo assim, mesmo nessas situações, precisamos entender se aquela aparente preguiça, agressividade, reatividade, desrespeito às regras, se não são reflexos de alguma dificuldade real de aprendizado. Um TDAH, uma ansiedade que bloqueia emocionalmente na hora da prova, ou até mesmo uma dor profunda com a qual ele não consegue lidar e acaba por chamar a atenção assim de todos, num pedido de ajuda que nem sempre é percebido. Não podemos ser radicais em nossas avaliações. É necessário avaliar cada jovem em cada família. E isso o professor não faz sozinho.
A escola está fazendo isso em conjunto. É todo um trabalho de equipe. Outra questão muito importante que a gente não pode deixar de falar: a questão da escolha da profissão. Quantos de nós adultos temos frustrações por não termos seguido a carreira que desejávamos quando jovens? E quando tivemos coragem de mudar, achamos que era tarde demais. Quando a família não dá esse espaço, o papel do professor, percebendo a insatisfação do aluno, a frustração, comunicando à escola para que possa mediar aí uma conversa com os pais, pode fazer toda a diferença na vida desse jovem. Pode garantir uma escolha saudável, compatível com as suas aptidões de carreira, com a sua motivação. Muita coisa, né? Então, e o professor? Não aprende nada disso, não é, pessoal, quando tem a sua graduação. O aprendizado vem o quê? Na prática. Não existem aquelas disciplinas, acolhimento dos alunos, como lidar com alunos ansiosos, deprimidos, como perceber e lidar com alunos que se machucam com a autolesão, pedindo socorro, e como dar atenção para suas dores. Esses cursos não existem. É muito desafiador, realmente muito desafiador. Então a gente vai nessa jornada, trocando as nossas experiências, enriquecendo assim a nossa bagagem, para lidarmos melhor com esses desafios do dia a dia. E nós espíritas? Nós espíritas aprendemos que no trabalho temos oportunidades abençoadas de fazermos o bem, melhorarmos a vida de outras pessoas, recarregando as nossas próprias baterias, nos abastecendo das endorfinas do fazer o bem, que servem como verdadeiras vacinas protetoras da nossa saúde física e emocional. E muita gente me fala: eu já tenho o desafio de preparar e ministrar minhas aulas, planejar, aplicar, corrigir provas, atender aos compromissos com a escola, e eu ainda tenho que resolver problemas emocionais dos alunos. O meu foco é formação intelectual. De saúde emocional, cuide a escola e a família, e contrate um psicólogo. Mas nós, professores, também somos a escola. E eu vou te contar uma coisa de quem atua no mercado de trabalho há um tempão, além de me arriscar dando as minhas aulas. As empresas já perceberam que não cuidarem da saúde emocional dos seus colaboradores vão perdê-los muito mais para os problemas de ansiedade, depressão e burnout do que por problemas físicos. Na busca de um profissional hoje para ser contratado, os chamados soft skills, isto é, as habilidades comportamentais, são tão ou mais valorizadas para algumas vagas que a formação intelectual. E vocês sabem por quê? Porque se considera que é um indivíduo que atua na empresa, e não somente o profissional com seu currículo e sua formação acadêmica, suas certificações. Além disso, depois da pandemia, muitas pessoas com excelentes formações e experiências profissionais adoeceram. Então, o mercado acordou para a necessidade de valorizar e preservar a saúde emocional dos indivíduos. E é para esse mercado que estamos educando nossos jovens. Então, se alguém ainda questiona a importância que estamos dando à saúde emocional, devemos lembrar que a formação para o mercado de trabalho, já a partir de agora, precisa ser completa, para que esses jovens se tornem adultos saudáveis num mundo de constantes mudanças, pressões, milhões de informações e desafios de inclusão, transformações. Então, eu deixo aqui um convite para você, professor, mestre, que ensina a aprender. Ensine aos seus alunos que no mundo existem pessoas que podem ajudá-lo. Ensine que aprender a pedir ajuda é sabedoria, é fortaleza, não é fraqueza. Ensine que eles têm a responsabilidade de cuidar desse mundo lindo de regeneração que está chegando. Então precisam vencer os muitos desafios que vão se apresentar nas suas vidas, se tornando adultos mais fortes e também capazes de ajudar os demais. O mundo de regeneração é um mundo de mais colaboração, mais fraternidade, mais pensamento coletivo e menos individualismo, menos julgamento e mais acolhimento. E como fica o papel do professor nesse contexto? Será que nós não seríamos adultos com menos questões emocionais a resolver se tivéssemos tido essa ajuda dos nossos mestres quando mais precisamos? Ou alguém aqui me ouvindo nunca passou sufoco na escola? Que sejamos no ambiente da escola essa ajuda que pode ter nos faltado, ou que sentimos falta na adolescência de alguém que nos é muito querido.
A gente mais para frente, nos próximos podcasts, ainda vai falar um pouquinho sobre o bullying, o cyberbullying, que são muito relacionados com toda essa questão de inclusão e sociabilidade do jovem na escola. E vamos falar sobre esse novo papel de protetor do professor. Mas por hora fica aqui a mensagem. Você, professor, pode ajudar muito, muito mais do que acredita. Não permita que a dificuldade do dia a dia, às vezes é bem pesado, eu sei, te desvie da sua linda missão de educar. Educar os jovens, que são espíritos na jornada dessa vida, que foram confiados também a vocês. Muita paz a todos. Tá tudo bem em pedir ajuda. Você não está sozinho. Ligue CVV 188.